Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. Dentro de instantes a gente já vai iniciar a nossa atividade da noite. Então, todos convidados a esse nosso momento de palestra dessa noite do Centro Espírita Allan Kardec, continuando com as nossas atividades por meio aqui da internet, do Facebook, e depois a nossa palestra fica gravada também no YouTube. Nos preservando ainda, com o coronavírus, a gente mantém nossas atividades digitais e quanto mais breve pudermos voltar, estaremos juntos novamente no nosso espaço físico. Por enquanto, estamos em pensamentos, estamos em orações, trabalhando juntos para a melhora do nosso planeta. Então, nossa palestra de hoje, como todas as quintas, 20 horas, aos domingos, às 20, às terças, 20 e às quartas, 15h30, iniciamos neste horário a palestra da noite, e nos demais dias, às 18 horas, nós temos oração para ser feita, então, também aqui através do Facebook. Muito bem-vindos, então, todos a essa nossa palestra, e vamos iniciar com uma leitura do livro Pão Nosso. Levantando mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo, 1 Timóteo 2:8. Nesse trecho da primeira epístola de Paulo, a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Então, após essa reflexão de Paulo, vamos fazer nossa oração, elevando nosso pensamento a Deus, unidos nesse momento em pensamentos e de boas vibrações, e pedirmos ao nosso Mestre Jesus que esteja aqui conosco nesse momento de aprendizagem sobre a doutrina espírita, sobre as obras do Mestre, o que ele veio nos trazer para que nos melhoremos e a cada dia possamos nos tornar mais evoluídos,
pessoalmente e na nossa sociedade. Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade da tarefa. Te agradecemos esse encontro que busca aprender contigo e aplicar em nossas vidas tudo aquilo que nos dissesse. Ainda somos aprendizes, Senhor, por isso te pedimos a paciência conosco. E te agradecemos a cada dia por tudo o que temos, pois é com isso que aprendemos e evoluímos. Que a gente possa fazer uma boa palestra e que nos tragam reflexões salutares. Que assim seja. Então, hoje o que me foi incumbido aqui foi falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9, ele fala de duas das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, então, foram aquelas ditas, explicadas por Jesus, em que ele vai nos dando aí um bom roteiro de como nós podemos nos melhorar e o que vai nos fazer aproximar de Deus e do seu reino. E nesse capítulo 9, Allan Kardec nos traz, à luz do Espiritismo, as bem-aventuranças são duas. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas bem-aventuranças nessa noite. Começar dividindo porque são duas, apesar que o título é um só, mas ele trata de duas bem-aventuranças que são descritas em Mateus, no livro de Mateus. Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre essa. As duas estão, logicamente, muito associadas. Provavelmente por isso, que o codificador deve ter, os espíritos devem ter orientado no sentido de discutir essas duas juntas, explicar as duas juntas. Pois bem, a primeira bem-aventurança está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Quando Jesus fala, bem-aventurados aqueles que são mansos, olha só o que ele fala aqui logo em seguida. Aprendesses o que foi dito aos antigos, não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, que era uma expressão desgostosa naquela época, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado no fogo do inferno. Isso Mateus fala um pouquinho mais à frente. O que Jesus quis dizer com isso? Que até as palavras, elas podem magoar, elas podem ofender e podem machucar. Então, muito além de não matar, que é uma coisa física, um desrespeito à vida do nosso irmão, muito mais do que isso, Jesus vem falar que até aquilo que nós falamos, ela também é condenável, porque aquilo que ele vai dizer em outros momentos no seu evangelho, é que aquilo que sai da boca do homem vem do coração. E ele até vai dizer, muito mais importante do que o que entra na nossa boca é aquilo que sai dela. Então, quando a gente usa uma expressão violenta, a gente fala alguma coisa que vai ofender um irmão, aquilo machuca muito. As palavras, elas têm muito poder mesmo. Então, Jesus vem falar para a gente para cuidar até disso. E o que ele vem falar para nós sobre sermos mansos? E aí ele traz isso aqui, ó. Jesus estabeleceu a lei, doçura, moderação, paciência, afabilidade e mansidão. E a gente vai estudar um pouquinho sobre cada uma coisa dessas que o Evangelho vem nos explicar, aquilo que... Por que Jesus fala, que os mansos
então possuirão a terra. Aqueles que praticam a doçura, que são pacientes, que são moderados, que não se exaltam. E isso tudo vai contra, né, justamente o inverso que ele vai nos dizer: a violência, a cólera e até essas expressões descorteses que muitas vezes a gente pode proferir contra alguém ou contra várias pessoas, porque elas movimentam. Então, a doçura, né, de tratarmos as pessoas com carinho, com palavras boas, palavras positivas, elas vão, né, trazer essa mansidão para a gente mesmo, né, em primeiro lugar, e também para os nossos irmãos. A moderação, tentar ser moderado, ou seja, não ser exclusivo, não agir com essa violência, com palavras duras, com raiva, com gritos que perturbam a paz, né? Perturbam a nossa vida. E a paciência, essa para mim, essa que Jesus fala da paciência, Jesus não, desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar aqui da paciência. Para mim, assim, sempre que às vezes eu não estava legal, eu abria o Evangelho, não sei porquê, né? Mas caía aqui, né? Imagina por quê. E uma das coisas que eu gosto muito, eu leio e releio, que ele vai falar aqui, ó. Sei que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 coisinhas que são alfinetadas que acabam por ferir, né? Então, o codificador vai falar assim: 1000 coisinhas, às vezes são coisas pequenas, né? Mas que ao longo do dia, ao longo dos anos, ao longo das semanas ou das horas, aquilo vai nos alfinetando, vai nos tirando do sério e a gente uma hora quer explodir, né? E essas coisas vão nos ferindo, né? Uma palavra que alguém nos fala, um acontecimento, coisas que nos incomodam. E aí ele continua: mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. E aí ele diz, né? Coragem, amigos. O Cristo é o nosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de nós e não tinha nada, né, contra ele. E aí ele continua: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, essa é uma virtude que muitas vezes nos é difícil, né? Às vezes até com coisas pequenas, numa fila, numa espera, na fala de alguém, e a gente está impaciente, a gente quer fazer outra coisa, e aí a paciência ela vai ser uma virtude que vai permitir essa mansidão e também promover aquilo que a gente vai falar depois também um pouco, que é a paz, né? Essa paz. E quando a gente olha isso também, a afabilidade, a doçura, a benevolência, ser afável com as pessoas, ser, né, carinhoso, educado, atencioso, todas essas virtudes que são colocadas aqui e que Jesus diz que isso vai nos levar então, né, a possuir a terra, elas são virtudes que nós precisamos desenvolver. E esse mansos ali, ó, que está no meio, né, não significa, e isso é uma coisa que a gente sempre pensa, não significa ser omisso, ser pacato, engolir tudo, não é nesse sentido. É muito mais, né, do que isso, porque eu ter a paciência verdadeira, não uma paciência fingida, não uma moderação fingida, aquela que eu fico muito bem aqui, me controlo, mas por dentro tá me queimando, né? Tá fervendo, a minha vontade mesmo é de pular no pescoço da pessoa. Então, esse manso é o verdadeiro, aquilo que a gente tem que desenvolver dentro do nosso coração. Essa mansidão, essa paciência, a gente tem que desenvolver para que ela se torne verdadeira.
e venha realmente de dentro de nós. É isso que Jesus sempre vai ensinar. Ele sempre vai falar disso. Não é para a gente viver de aparência, não é para a gente viver de um verniz, que os outros me olham como ela é paciente, como ela é moderada, como ela é doce, né? Tão educada. Aí chega em casa, briga com todo mundo, né? Na primeira oportunidade, ou às vezes a quem lhe é inferior, entre aspas, um empregado, né? Desconta em cima dele. Então, são virtudes que Jesus nos coloca, porque essas virtudes que nos tornam mansos, mansos de dentro do coração, sem por isso sermos submissos ou omissos, isso vai nos conduzir, né, a sermos os donos da terra. E esses ser donos da terra, possuirão a terra, é algo que a gente se questiona assim, não, mas espera aí, né? Mas a terra, a gente não vai morrer e vai lá para o mundo espiritual, né? Por que a gente vai possuir a terra? Primeiro, até a gente deixar de viver nesse planeta, provavelmente a gente vai passar por muitas e muitas reencarnações. E cada vez que eu passo por uma encarnação e que eu transformo esse planeta num mundo melhor, na próxima encarnação eu já vou encontrar uma terra melhor. E assim por diante. E aqueles bens que hoje, né, são materiais e que a gente precisa deles para viver. Nós estamos no mundo material e nós precisamos dele. Nós vamos possuir essa terra. Então Jesus diz, esses mansos, eles vão então ir dominando. Hoje a gente vê o que é dominar a terra, né? Quem que está dominando? Quem que está se dando bem, entre aspas? Aqueles que procuram tirar vantagens, aqueles que prejudicam uma grande maioria, enquanto muitos estão passando fome, outros estão esbanjando. Esses, por enquanto, são os que estão possuindo a terra, mas eles precisam se modificar também, né? Precisam também se tornar mansos, afáveis, dóceis, para pensar no seu irmão, porque todos somos irmãos, né? E enquanto alguns aparentemente se dão bem, estão possuindo essa terra, dominando com seus poderes, em outros estão sofrendo, ainda a gente não tem justiça. Portanto, Jesus vai dizer que essa justiça, como ele diz, né, assim na terra como no céu, ela vai se dar à medida em que nós formos nos tornando mansos, pacientes, amorosos uns com os outros, sendo mais justos. Nesse sentido, e essa terra então vai sendo nossa. Nós vamos melhorando esse planeta e ele vai sendo nosso também, né? Havendo uma vida melhor. E até quando a gente pensa, né, que o nosso planeta ele está se transformando num mundo de regeneração, essa regeneração que está acontecendo nele, a gente vai reencarnar e vai reencarnar aqui, né? E esse planeta vai um dia ser um mundo regenerado e até mais do que isso. Então nós vamos possuir essa terra. Então nesse sentido. E a outra, a bem-aventurança colocada aqui, que está ligada com essa, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacíficos, né? E filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Antes de falar do pacífico. Novamente, pelo mesmo motivo de antes, porque somos irmãos. Se somos irmãos, filhos do mesmo Pai, nós podemos nos considerar esses irmãos quando todos nós estivermos vivendo em paz, nos vermos como irmãos, né? Quando eu olhar para o meu próximo, ele é meu irmão, e eu poder viver em paz com aquele ali, poder ter paciência com ele, poder ser amável, afável, ser manso e enxergar esse como meu irmão. E aí todos nós estaremos nos vendo como filhos de Deus. É claro que nós já somos filhos dele. Nós já sabemos que ele é o nosso pai. Mas nem sempre a gente está agindo como um bom filho. E nem sempre nós estamos nos enxergando dessa maneira. Nem sempre eu estou vendo que aquele outro lá que me incomoda também é filho de Deus e é meu irmão.
Eu ainda não consigo, né, ter ainda essa visão tão ampla. E quando nós conseguimos ver isso, se formos pacíficos, nós conseguiríamos entender que somos filhos de Deus. E aí, o que é ser pacífico? E eu trago também a palavra pacificadores, porque em outra tradução, esse mesmo versículo aparece como pacificadores, em vez de pacífico. Aparentemente, uma palavra igual, similar, porém, é diferente e se completa. Então, o que é ser pacífico? Novamente, assim como ser manso, não é ser omisso, ficar no seu canto, não fazer nada. O pacífico é aquela pessoa que busca paz. E o que é essa paz? O que é a paz? A gente vai ver a paz, ela tem vários significados e ela pode ser vista desde um nível mundial, vamos dizer, aquela paz entre países em que a menos não está havendo tiroteios, né? Não está havendo ataques de armamentistas, essa paz do mundo, né? Que é difícil já, né? Mas a gente tem alguns lugares que vivem essa paz do mundo. Nós podemos ver aquela paz local dentro de um mesmo país, onde não hajam também conflitos armados. É muito a paz do que a gente fala. Mas a paz que Jesus coloca é muito mais do que isso. Ela vem de dentro, né? Aquela paz que eu sinto dentro de mim. E essa paz que eu sinto, ela só vai acontecer quando eu me conecto com Deus. Quando eu procuro desenvolver essas virtudes do coração, me sentindo realmente, né, com essas virtudes, não só essas dessas bem-aventuranças, mas outras, né, que a gente estuda também, mas pegando essas principalmente, quando eu consigo sentir isso de dentro de mim, eu consigo me conectar mais com Deus e vou sentindo essa paz. Por isso, muitas vezes, a pessoa que consegue fazer isso, mesmo estando num ambiente conflituoso, mesmo estando num lugar ruim, ela consegue se sentir em paz consigo mesma, né? Com a sua consciência, sabendo que está fazendo as melhores atitudes, que está ajudando, enfim, né? Ela consegue sentir essa paz interior. E essa pessoa, ela é pacífica, ela procura, então, cultivar a paz, né? E o pacificador, ele vai além, ele não só está em paz consigo mesmo, como ele pratica, ele vai além, ele cultiva a paz, ele faz ações de paz, que era o que Jesus fazia. Então Jesus, ele era ativo, ele não era uma pessoa passiva, que ele ficava lá contemplando, ia lá e ficava lá meditando sozinho, se isolava do mundo. Não, pelo contrário, ele trazia os seus ensinamentos para que as pessoas desenvolvessem essas capacidades que ele tem, explicando para a gente que a gente seria capaz de fazer tal como ele. E aí ele é um pacificador, né? Ele vem cultivar a paz onde há a guerra ou a falta de paz, né? Então, nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, como estamos precisando disso, não é mesmo? Nós estamos vivendo um momento em que o mundo todo está passando por essa pandemia, muitos conflitos estão acontecendo, não só no Brasil, em outros países, na busca de achar um culpado, na busca de se proteger, né? Por exemplo, cada país se protege dentro das suas fronteiras. Primeiro o meu país, depois eu vou ver o que eu faço, né, com os outros. Então, o egoísmo também prevalecendo. Por outro lado, muitas pessoas também se ajudando. Então, os conflitos estão aí e mesmo que não haja aí bombardeios, né, a gente sabe que tem países que além do vírus está tendo que enfrentar ainda as guerras, né, civis.
E, e tudo isso muito complicado de a pessoa conseguir manter esse equilíbrio. No Brasil, além dos nossos problemas de saúde, nossos problemas políticos causando tantas aflições, nós precisamos desses pacificadores, né? Precisamos desses que não é questão de ceder aqui ou ceder ali, mas de buscar essa paz, de buscar essa harmonia. Nós não temos que, né, concordar todos e as ideias diferentes são importantes, né? A gente precisa só conseguir encontrar esse meio termo, uma discussão saudável e buscar dessa forma encontrar um equilíbrio para seguirmos em frente, melhorando o nosso mundo, né? E o nosso mundo íntimo também. E aí, falando em pacificadores, eu acho fantástica essa oração de Francisco de Assis, que é a oração pela paz. E não só recitar essa oração, mas compreendê-la. Porque Francisco fala assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, né? E a paz do Cristo, que ela é muito mais do que essa paz simplesmente de não ter os bombardeios, né, entre países, por exemplo. Então essa paz do Cristo, quando Francisco fala, faz de mim um instrumento, ou seja, me ajuda a colocar isso em ação. Então um instrumento, uma ferramenta, que eu seja essa ferramenta. Então Francisco pede, né? E a gente pode orar essa oração e pedir: eu quero ser essa ferramenta, porque eu quero ser um desses bem-aventurados, não é mesmo? Eu quero ser chamada filha de Deus. Eu quero seguir isso aqui, quero aprender com Jesus. Então a gente pede, e Francisco pede: fazei de mim um instrumento da vossa paz. E ele traz pra gente um roteirinho em que a gente pode se mover em ação. Então, como que eu vou ser instrumento de paz? Onde houver ódio, que eu leve o amor. É a ação. Então, eu estou vendo que tem um conflito, que as pessoas estão brigando, que eu consiga levar amor ali, naquele conflito, naquele ódio. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Seja que eu ofendi ou que eu fui ofendido, que eu consiga perdoar. Isso traz nossa paz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Que a gente vê muito hoje, né? As pessoas, a gente está numa polarização. Ou tu é A ou tu é B. Não existe meio termo. Eu não posso, não, se tu não é A, tu é B. Calma, a gente pode chegar numa união, a gente pode chegar no meio termo. Tu pode continuar com algumas ideias e eu com as minhas, e a gente tentar, né, diminuir essa discórdia. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Nossa, quantos momentos de dúvida que a gente passa na vida, não só agora, muitos momentos agora de dúvida, mas durante toda a nossa vida, tem hora que parece que a gente perde a fé, parece que a gente não está acreditando que eu consiga ter essa fé e que eu consiga levar. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Então, a gente vê pessoas que estão desesperadas, que não estão conseguindo ver ali na frente que as coisas podem melhorar, que as coisas vão melhorar. Então, que a gente possa ser esse instrumento. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Nós estamos precisando tanto, não é mesmo? Certos momentos a gente fica triste, às vezes não sabe nem porquê. Claro que sabe, né? Mas é que é tanta informação, é tanta notícia ruim que chega, tantos problemas que vão se acumulando, e isso vai às vezes nos colocando tristes. E o nosso irmão pode estar triste. Que eu possa levar alegria, né? Uma palavra que deixa essa pessoa mais alegre, mais positiva, que eu possa ajudar de alguma forma. E onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí ele completa com a parte linda, né? Fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado.
Francisco nos coloca numa posição que a gente quer tudo pra gente, né? A gente quer ser consolado, a gente quer que todo mundo nos entenda, a gente quer que todo mundo nos ame. E ele coloca assim, não, primeiro eu quero tentar eu fazer isso, né? Eu quero fazer isso. Me ajuda então, Jesus. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, essa oração, ela pode ser um roteiro, né, para que nós busquemos essa paz, que nós consigamos tentar desenvolver essas virtudes. E nesse momento em que estamos sofrendo uma prova tão grande, né, em que tudo parece tão complicado, é um desafio muito grande, mas às vezes, não sei se você se pega pensando, o que eu poderia fazer, né? Parece que eu não estou fazendo nada para ajudar. Eu queria poder ajudar, mas eu tenho que ficar em casa, não devo sair, de que forma que eu posso ajudar? E às vezes a gente quer fazer isso. Em primeiro lugar, é tentando nos ajudar, né? Ficando nós mesmos tentando ficar melhores, né? Porque a gente não consegue ajudar ninguém também quando a gente não está muito bem. E segundo, em coisas pequenas eu acredito que a gente pode ajudar, né? Nesse roteiro aqui que Francisco nos coloca, tem vários momentos em que a gente pode fazer isso. Às vezes a gente pode estar perto de alguém que está triste, alguém que chega pra gente desesperado com determinada situação e a gente pode ajudar. Ou então oração, né? A gente pode também, como a gente está agora juntos aqui, refletindo sobre esses ensinamentos e vamos fazer nossa oração de encerramento, a gente está ajudando, a gente está vibrando pelos nossos irmãos. E então tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo e ajudando, nos melhorando em primeiro lugar e ajudando o nosso irmão e promovendo também essa paz, né, que Jesus nos fala, mas uma paz ativa, não passiva, né, que é o pacificador. Então isso seja de forma ativa, que a gente pratique isso, que a gente consiga pôr isso em movimento. Bem, dessa forma, né, trazendo essa reflexão aqui para a noite de hoje, eu espero que a gente tenha conseguido pensar um pouco sobre isso, refletir nas nossas vidas, para buscarmos, né, essa nossa melhoria contínua e pessoal da nossa sociedade e possamos fazer a leitura, né, quando tiver a oportunidade de ler esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é maravilhoso, ele é um roteiro maravilhoso, principalmente para os momentos em que nós nos encontramos desanimados, tristes, com problemas. Então, dessa forma, eu agradeço a todos, né, pela paciência, por estarem me ouvindo hoje à noite, e eu convido a todos para a gente fazer uma oração de encerramento para refletirmos e agradecermos. Mestre Jesus, a partir dos teus ensinamentos, te pedimos, assim como Francisco, que também possamos ser instrumentos da tua paz. Uma paz ativa, uma paz que possa melhorar o nosso círculo em nossa volta e que isso possa se expandir para cada irmão. Nesse momento em que nosso país, nossa sociedade, nosso planeta sofre por tantas coisas, por tantas dificuldades e por todas essas provas que estamos vivendo, pedimos, Jesus, dai-nos paciência, muita paciência. Dai-nos a compreensão, que possamos ser mais tranquilos com os nossos irmãos que às vezes podem estar em desespero. Que possamos ser esse teu instrumento, Senhor. E pedimos essas bênçãos para cada um de nós que aqui estamos reunidos nesse momento e que elas possam se expandir para os nossos familiares, para os nossos amigos,
para todos aqueles que estão enfrentando as dificuldades do momento, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde. E em especial, Senhor, oramos por aqueles que estão desencarnando, por essa doença que agora nos assola. Que todos sejam recebidos por Ti, com muito amor, com muitas bênçãos, e que possam se recuperar plenamente no plano espiritual. Que essas boas vibrações cheguem até eles para dar-lhes conforto e ânimo para a vida que não se encerra aqui e que continua junto de Ti todo o tempo. Obrigada, Jesus. Te agradecemos infinitamente e que assim seja. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.